Olá, eu sou a Neívia Justa e esse é o Líder com Neívia, único programa que traz representantes, líderes C-level, membros de conselho e empreendedores de todas as diversidades humanas, em total igualdade de gênero, toda semana aqui no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Hoje, programa número 235. Como eu disse, eu sou a Neívia Justa, sou uma mulher branca, de cabelo vermelho curtinho, olhos castanhos, tenho sempre um batom vermelho, um sorriso largo, hoje estou usando um óculos de aro vermelho também, grande, um brinco de bolinha vermelha, um colar de coral e turquesa e uma camisa azul turquesa. Atrás de mim vocês estão vendo uma cortina branca e o céu e o horizonte aqui cheio de prédios de São Paulo. Que choveu, mas o sol, como disse a Tatiana Vasconcelos da Sebelhos, está parecendo um sol cínico aqui no final da tarde. Quem está comigo hoje é uma mulher inspiradora, Fabienne Gutin, descendente de franceses, pai francês. Ela vai contar essa história para a gente. Tem uma longa história de vida e hoje, há 8 meses, menos de um ano, ela está empreendendo, criou a Hieros. Ela vai contar a história da Hieros e tem uma causa e um propósito muito, muito forte, muito necessário por trás. Obviamente, a gente vai falar de envelhecer, a gente vai falar de esporte, a gente vai falar de políticas públicas, a gente vai falar dessa dicotomia que a gente vive de achar que a velhice, que o envelhecer é uma coisa feia, uma coisa ruim. Então, tem muita história para a gente contar aqui. E eu não vou me alongar, eu vou deixar que ela se apresente. Fabienne, muito bem-vinda. Neívia, muito agradecida por ter me recebido. É uma oportunidade maravilhosa que você está me dando. Tá? Meu nome é Fabienne, eu venho de uma família europeia, meu pai era francês, minha mãe italiana. Então, dentro de casa, meu pai foi um homem hiper esportivo, então a cultura do esporte em casa sempre se fez muito presente, como escovar os dentes, tomar banho, comer e fazer esporte. Eu tenho 68 anos, muito orgulho, vivi coisas assim sensacionais, e eu fui uma pessoa muito privilegiada, sabe? Em todos os sentidos, né? E eu fiz meus estudos, eu fiz letras na França e depois eu tive a oportunidade de trabalhar nas grandes empresas multinacionais francesas. Eu trabalhei na Danone, depois eu fui trabalhar na Peugeot, com Thierry Peugeot, assim que ele chegou no Brasil. Foi hiper bacana, cuidava da área de comunicação. Aí depois, nesse meio tempo, porque eu trabalhei 3 ou 4 vezes, sempre nas mesmas empresas, sabe? E voltava. O bom filho a casa retorna, sim, né? Então sim. Era assim. Eu trabalhei na Cor Hotels, e onde eu aprendi muito, e eu aprendi muito em todos os lugares. Mas, enfim, foi um percurso super enriquecedor e nunca deixei de fazer meu esporte nesse inteirinho.
Inclusive, eu queria até dizer que uma vez eu fui trabalhar numa empresa na qual eu não vou dizer o nome, e não me deram a oportunidade de ter horário para poder treinar. E eu pedi demissão. Muito bem, muito bem. Então, você fez lá atrás o que a gente tem coragem de fazer hoje. Muito bom isso. É, Mostrou o que é valor para você, né? falei, olha, se eu não tenho tempo de treinar, eu não posso trabalhar aqui, porque o meu esporte e os meus treinos são a base, né, de tudo na minha vida. Uhum. E se eu não tiver esse equilíbrio, eu não vou ter equilíbrio para trabalhar. Sim, sim, lógico. Isso é autoconhecimento e isso é saber o que de fato você tem que priorizar, né? Bom, enfim, um dia conversando com um grupo com amigos médicos, e eles me fizeram muitas perguntas a respeito da minha vida enquanto esportista, e o doutor João, que é um cirurgião torácico, ficou extremamente interessado nas explicações que eu dava, enfim, nos conhecimentos que eu tinha. Nunca fiz faculdade de esporte, nada, eu só pratiquei, né? Uhum. Então, e ele explicou que ele estava muito interessado porque nós, atletas masters, a evidência de uma porção de coisas, inclusive das terapias integrativas, nós somos a evidência da qualidade, da longevidade com qualidade de vida, nós somos pontinhos fora da curva. Tá. Né? E ele me disse que ele estava implantando um sistema de recuperação dos pacientes dele através do movimento. Tá. Então, em vez de o paciente, depois de uma cirurgia torácica hiperinvasiva, ficar no quarto 11 dias, 24 horas depois, ele coloca essa pessoa para fazer exercícios no corredor do hospital, Legal. monitorado e tudo mais. 4 dias depois, ele tinha alta. É o melhor. Então, a partir disso, outras pessoas entraram em contato comigo, e eu devo muito ao Dr. Roger, que é um cardiologista, e que me ajudou nessa empreitada no começo, né? E nós abrimos essa empresa Hieros, que é toda voltada para os atletas master. Mas ela não é para ajudar os atletas master nesse sentido, assim, é para o que eu percebi no decorrer desse tempo todo, que os atletas masters, eles são desconhecidos, eles não têm visibilidade absolutamente nenhuma dentro da nossa sociedade. Muito pelo contrário, existe até um preconceito, sabe? Mas você, nessa idade, está fazendo isso para quê? O que você ganha? Nossa, isso foi muito recorrente. É mesmo? Pessoas que achavam ridículo, sabe? Eu treinar, participar de competições e, enfim, ter esse espírito, né, de competitividade saudável, que eu canalizava, sempre canalizei tudo para dentro das piscinas, né? Então, logicamente, é um estilo de vida que, naquela época, sobretudo, saía muito do Do normal. padrão. Sim, do padrão. Sim. Então, foi muito recorrente eu ir, por exemplo, a médicos, eles falaram, mas escuta, minha filha, na sua idade, você vai para casa, sabe? Para que Que você está fazendo? horror! Meu Deus do céu! Ouvi muito isso. E, com o passar do tempo, o que eu pude perceber também é que nós, atletas master, nós somos muito mal assessorados e muito não tem conhecimento sobre a parte fisiológica Tá. nossa, porque existem
pouquíssimas pesquisas acadêmicas a respeito do nosso desempenho e da nossa resposta fisiológica. Aham. Tá? Então, com isso, o que eu pude perceber também? Que você não tem nas faculdades, universidades, matérias, disciplinas, onde os futuros profissionais pudessem estudar se eles um dia quisessem trabalhar com os atletas master. Porque você não pode, por exemplo, pega um professor de educação física, ele não pode dar o mesmo treino para digamos, um atleta absoluto, dar o mesmo treino para um atleta master de 45 anos e um outro de 80. É verdade. São 3 pessoas completamente diferentes, com biologia diferente e momento de vida diferente, né? Então, se você expandir isso, cai na rede todas as profissões. Sim. Os geriatras, os médicos esportistas, os próprios médicos, os professores de educação física, Nutricionista, nutricionistas, endocrinologista. todos eles. Sim, sim. Inclusive, eu tive o depoimento de médicos anestesistas que falaram: nós não podemos, eu não posso dar anestesia para um atleta master como se fosse um sedentário. Claro. Né? Só que isso não é ensinado na faculdade. Por quê? Porque nós somos invisíveis. Uhum. Nunca houve um interesse, né, desse segmento. Então, eu pensei bastante nisso e resolvi abrir essa empresa, cujo propósito é dar visibilidade a esses atletas master. Para tentar vencer esse preconceito que existe em relação a eles, né? Porque nós não somos valorizados. Uhum. E colocar esses atletas em evidência na nossa sociedade contemporânea, né? E quebrar paradigmas em relação ao envelhecer. Como que eu poderia fazer isso? Porque isso é um trabalho hercúleo, é uma missão. Sim, sim. Né? Eu não estou vendendo nada, então eu não ganho nada, eu não monetizo. Né? Eu só faço lives, entrevistas, filmagens, textos, coloco fotos, né? Tudo envolvendo o mundo dos masters. Bom, o que é master, né? Afinal de contas? Cada esporte, ele ainda não descobri quais critérios eles Utilizam. né? Mas eles consideram que a partir da idade X, dentro daquele esporte, a pessoa torna-se master. Então, por exemplo, na natação é extremamente precoce, 25 anos. Nossa, é muito cedo. É. Caramba! 25 anos. No triatlon é um pouco mais tardio, 40, né? 35, 40 anos, que eu acho que é quando o corpo começa realmente a estar naquele ponto de amadurecimento onde ele consegue ter resultados expressivos. Sim. Corredor de rua, 30, 32 anos, e assim vai. Né? Então, na natação especificamente, você vai dos 25 aos 100. E Sim. como que funciona isso na maioria das esportes? As faixas etárias são divididas de 5 em 5 anos. Então, quando você compete no Master, você vai na faixa etária dos 25 aos 29, dos 30 aos 34 e assim por diante. A FINA, que já não é mais FINA, hoje é World Aquatics, já estabeleceu faixas de 100 mais. Olha que barato, gente. Nós temos um senhor que me deu o privilégio de fazer uma live com ele, o senhor Anton Birdeman. Ele tem 96 anos. Ele nada, que é uma maravilha.
e ele participa de competições, ele tem recordes mundiais, é maravilhoso, sabe? Hoje eu recebi um senhor japonês que correu, tem 60 metros o atletismo indoor, né? Abaixo dos 11 segundos. Quantos anos ele tem? 92. Caramba! Então, como você vê, nós somos pontinhos fora da curva. Sim, sim. Em todos os sentidos, fisiológico, cabeça. Nós somos, a maioria, assim, pessoas muito bem resolvidas com o próprio corpo, porque você vai numa competição, você está de touquinha, de óculos, de maiô e chinelo. Então, você assume completamente, né? As estrias, a barriguinha, a unha encravada, o pé não sei o quê. Né? Você assume aquilo. Aquilo é uma característica sua, não define você, né? O propósito está lá para nadar, para sociabilizar, sim, né? Para se sim, divertir. sim. Né? Enfim. Se você quiser fazer perguntas. Não, eu quero. Estava deixando você contar, contextualizar. Então, vamos lá. Você disse que você ainda não monetiza isso, né? Mas eu vejo uma oportunidade gigante aí para a Hieros fazer esse tipo de advocacy, né? Essa palavra está na moda agora, dos atletas masters. Eu entendi que são de qualquer modalidade. Sim, né? todas as modalidades. Todas as modalidades. E, ao mesmo tempo, esse trabalho de dar visibilidade para os atletas, você tem uma possibilidade também de conectar atletas com marcas, né? Que isso certamente a Hieros é muito novinha, tem muito chão aí para desvendar, né? Mas o que eu queria te perguntar, Fabienne, é o quanto nessa sociedade que a gente vive, que envelhece a velocidade da luz, sem estar preparada para isso, você trouxe a informação, né, de que os médicos não estudam, né? Não estudam sobre os atletas masters, a fisiologia, mas também eu não sei o quanto na faculdade de medicina hoje e nas áreas correlatas já se tem conhecimento suficiente sobre o processo de envelhecimento da gente, porque até ontem nós éramos um país dos jovens e agora nós somos um país velho já e vai ficar cada vez mais velho, cada vez mais rápido. Né? O quanto você acredita que existe um propósito teu aí por trás também de ajudar essa comunidade? Como é que você define o teu propósito hoje? Olha, o meu propósito, como eu te disse, é uma missão, né? Porque ele é muito amplo. Sim. Mas eu gostaria muito... eu idealizei, eu tenho uma visão assim. Eu peguei o núcleo dos atletas master, que é como quando você joga uma pedrinha numa lagoa, no mar, que ele forma, onde cai a pedrinha, é o miolo. O centro, E depois você tem os círculos que se formam em volta. Uhum. O miolo seria o mundo master. O círculo de fora seriam os esportistas. Tá. E o círculo mais amplo seriam todas as outras pessoas que pouco fazem esportes, sedentários, os adolescentes e tudo mais. Então, a partir desse movimento, nós podemos expandir essa energia. Você entende? Uhum. Porque eu vejo o mundo master, ele não pode ser calcado nos Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial de Atletismo, de natação. Nós somos competitivos, nós todos gostamos de competir, mas não é a finalidade.
Uhum. A finalidade é manter a saúde. E a saúde, para o bom envelhecimento, ela passa pela prática esportiva, já está comprovado cientificamente, com intensidade e com volume, mas também pela sociabilização, Tá. certo? E todo o resto que o esporte traz junto, né? Então, eu vejo isso como uma maneira, por exemplo, teríamos que começar a inserir os filhos e os netos nesses campeonatos, para Legal. criar essa cultura de esporte. Então, as crianças ou os netos vão ver os pais ou os avós e vão torcer e vão vibrar, e depois você tem a prova de 20 metros de corrida, 50 metros de natação, seja lá o que for, onde vai ser o inverso. E começar a fazer esses eventos esportivos juntando as duas pontas, porque você faz com que o relacionamento entre pais, filhos e netos, ele mude. Sim. Porque você cria um contato que não existe dentro de casa dessa maneira. Então, você cria cumplicidade, você cria, como é que eu posso dizer, admiração, você Uhum. cria respeito, e você leva isso para dentro de casa e isso vira conversa na hora do Sim. almoço, na hora da janta, e você começa, junto com os filhos ou os netos, a projetar. Poxa, mas olha, daqui a 6 meses, e você ensina as crianças e tudo a ter objetivos, a traçar metas e a estabelecer o caminho para se chegar lá. E aí ela vai sentir o quanto é necessário um empenho para qualquer esporte que ela escolher, Sim. Sim. entende? E isso é uma escola que não existe. O esporte ensina isso de uma maneira majestosa, sabe? Eu, Isso eu, que eu eu, vejo. eu concordo totalmente com você. Eu tive isso dentro de casa, assim como você teve, né? O meu pai sempre foi muito esportista, e me estimulou eu fui nadadora na infância, fui campeã de tênis, joguei Ah, que legal! vôlei, né? Então, eu tive esse exemplo dentro de casa e esse estímulo dentro de casa. E quando eu vim morar em São Paulo e construir minha vida aqui longe da família, eu não consegui manter isso, né? Porque não Entendi. tinha. Então, eu entendo exatamente o que você está dizendo e o quanto isso é importante quando você tem um núcleo familiar, todo mundo próximo, sem dúvida, isso fortalece muito os laços. Como é que você faz o paralelo para as empresas, para a relação das empresas? O quanto a prática esportiva, o esporte pode ajudar também nas relações de trabalho? Olha, eu acho que o mundo esportivo, nossa, ele tem tantos adjetivos positivos, sabe? Tem uma pergunta aqui que você fez, como você constrói relações de confiança? Eu só Uhum, respondi com uma palavrinha, com transparência. sim, Porque o mundo dos esportes é transparência. Quando você se aplica, você tem resultados ou não, porém, você construiu o que você me perguntou lá mais para frente, falar de meritocracia, né? No esporte a gente aprende que a meritocracia, ela não está ligada ao resultado. Ela está ligada ao caminho que você percorreu para chegar no resultado e no objetivo que você queria. legal. E que todos têm
esse mérito, porque todos treinaram, se empenharam, se esforçaram, traçaram metas, traçaram submetas para chegar nas metas, né? Então, poxa, existe paralelo melhor para dentro de uma empresa do que isso, né? Você tem os traços, por exemplo, de lealdade, traços de saber ganhar e saber perder. Você tem o aprendizado do ser humilde. Se você não for humilde numa prática esportiva, você nunca vai chegar a resultado nenhum. Todo dia eu nado há 50 anos, todo dia eu aprendo, porque você tem que ter uma autocrítica e você tem que ter a humildade do professor ou do treinador que está ali na beira da piscina, que está te xingando, e você vai falar assim, senhor, pois não. Você estabelece um vínculo de absoluto respeito e confiança, que é primordial em qualquer... Como que você pode ser um líder se você não inspirar isso? Não é? Motivar as pessoas, você torce até pelo seu concorrente, porque ele faz melhor que você, ele é uma escola. Eu já nadei ao lado dos melhores nadadores do mundo, eu fui muito privilegiado. Nossa, eu nadava do lado, eu ficava, ai, deixa eu pegar um pouco da energia, como é que faz, como é que não faz? Olhando a técnica, né? Vendo como é que faz. Que barato. Então, essa regularidade de nadar todos os dias, ela é uma escola diária de todos esses atributos que ele te dá. Sim. Então, você fica tatuado com esses valores, não é? E você carrega isso para dentro do trabalho, para dentro da família, para dentro da sua vida familiar, para dentro do seu dia a dia. Disciplina, foco, exatamente, né? Metas, sem dúvida, sem dúvida. Você escreveu recente... Aliás, me conta uma coisa. Que horas você treina? Eu treino das 7 da manhã até mais ou menos umas 8h30, 9 horas da manhã. Todo dia, de domingo a domingo? Todo dia. Não, domingo é day off. Ah, tem uma pausa, pelo menos. Domingo é day off, mas daí eu não fico parada, não. Eu vou correr. Só é day off da piscina, né? Isso. Entendi. E Fabienne, foi difícil no começo estabelecer esse rigor? Ou você vai num crescendo e você se acostuma? Como que é isso? Não, é uma disciplina que vem com... Eu acho assim, eu acredito, eu sou muito paixão. Eu não funciono se eu não tiver paixão por algo. Tá. Eu não consigo fazer absolutamente nada se eu não tiver paixão, né? Então, o que me deixa muito triste é você ver a miopia da apresentação da diversidade dos esportes, né? Então, só se fala de futebol, um pouco de voleibol, um pouco de basquete, talvez. Hoje em dia, surf, né? Mas existe uma gama tão enorme de esportes tão bacanas, né? E que eu mesma estou fazendo lives dirigidas para várias modalidades esportivas, porque eu me dei conta que a gente não conhece, a gente vive em bolhas. Sim, sim. Então, esporte é a cultura também. Uhum. Eu fiz uma live com uma pessoa que é do frisbee. Uhum. Eu fiquei encantada com aquilo. É o único esporte onde não tem juiz. É autorregulado. Não, as regras são pré-estabelecidas e você tem um código de cavalheirismo e de honra em que você
vai cumprir e ser honesto. Olha só, olha que escola, hein? E funciona. Funciona super bem, sabe? Então, você vê esses conceitos de ser transparente, de ser honesto, de dizer a verdade, de assumir, né? O esporte passa isso. Sim, sim, o esporte forma caráter, né? Enfrentar medos. Sim. Né? Você enfrentar medos é uma coisa incrível. Forja a tua autoconfiança. Sim, sim. Né? Então, como que você... Quais são as dúvidas que tudo isso compõe um quadro que pode ser usado dentro do mundo corporativo? Uhum. Como é que você trouxe, se é que você trouxe, se você transportou a tua experiência prévia do mundo corporativo para esse momento que você está vivendo, para essa história que você está construindo? O quanto você trouxe de vivências de liderança para o que você está construindo hoje na Hieros? Olha, como a empresa é minúscula, eu sou líder de mim mesma. Mas isso é muito importante, isso é fundamental. Mas, assim, o que acontece? Como ele é um movimento para um segmento, eu preciso contar muito com o apoio desse segmento. Entende? Então, planejamento, sim. Como é um mundo muito extenso, em que você pode falar da cultura, do turismo, da saúde, você precisa escolher alguma coisa, né? Porque senão fica tudo muito Vasto. né? E tudo que é muito vasto você acaba se perdendo, né? Você não sabe nem por onde começar, né? Porque é tão E foi o que grande. aconteceu comigo. Foi o que aconteceu. Então, eu agora estou mais focada no quesito saúde. Tá. No sentido de mostrar... Eu tenho visto, por exemplo, muitos estudos do IBGE que a nossa pirâmide Já inverteu. já inverteu. Sim. Então, como fazer com que as pessoas consigam envelhecer com qualidade, com longevidade, com qualidade, né? E, sobretudo, Neivia, que é um problema que eu vi em umas pesquisas francesas, que é o mais, eu acho que é o mais grave, né, o mais preocupante, é o envelhecer, mas depois de uma certa faixa etária, as pessoas começam a perder a autonomia. Sim. Né? Então, o grande propósito do Pratique um Esporte é fazer com que desculpa, mas o governo deveria ter políticas públicas para isso e olhar e ter um planejamento para isso, e não existe. Né? Sim. Para que você diminua drasticamente esse tempo de dependência. Porque o que adianta você falar, o povo é longevo? Sim, mas ele está desde os 65 numa cadeira de rodas, ou ele está desde os 68 com problemas que ele não pode caminhar, que ele não tem autonomia. Então, essa dependência tem um custo enorme. Sim. Na França, eu estou pegando números franceses, porque eu não achei nada aqui. Existem hoje 1.300.000 pessoas dependentes, que vai do leve ao mais grave. Isso tem um custo gigantesco, né? Eu vou te falar. Eu espero que você está sentado. Né? Estou.
São 30 bilhões de euros por Nossa ano. Senhora. Que poderia ter sido evitado, né? Prevenido. Eu agora vou falhar. Eu estudei lá mais para trás que tem um país asiático que se empenhou muito nisso. A dependência na França ela vai até os 4,4 anos. Então, Tá. durante 4, o que já é baixo, hein? Já é bem baixo. Nesse país, que eu não lembro qual era, eles conseguiram abaixar para 2. Então, você tem um custo que diminui drasticamente. Né? Sim. Desses 30 bilhões de euros, 6 bilhões são assumidos pelas famílias. Sim, sim. E 24 bilhões de euros é assumida pelo governo, pelo poder público. Né? Então, isso é uma coisa muito preocupante com o nosso envelhecer. Né? Então, eu tenho essa preocupação, e um dos caminhos que eu acho é começar a quebrar paradigmas em relação à ideia de finitude. Né? A nossa cultura ocidental não aceita, não quer lidar com essa finitude. Sim, sim. Né? Então, só que isso faz parte da vida. Envelhecer faz parte da vida, né? Faz parte da vida. A gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Então, não gostar de ficar velho é não gostar de fazer aniversário, é uma dicotomia. Você gosta de viver, mas você não gosta de fazer aniversário, não gosta de ficar velho? Como assim? Mais velho? Todos nós, dentro das possibilidades, né, vamos envelhecer, se a vida o permitir. Né? A conjuntura na qual a pessoa vive. Sim, sim, sim. Porém, mais ou menos, todos vamos envelhecer. Né? E isso deveria ser aceito de uma maneira muito natural. E deveríamos trabalhar para que a imagem da juventude e da beleza não fosse essa eterna que eles querem, que eles inculcaram na nossa sociedade e na nossa cultura. Porque uma camisa de força, né? Que a gente tem que estar dentro de um determinado padrão. É ilusório. É ilusório. Então, o que eu gostaria é mudar essa imagem e mostrar que ser atleta, master, é uma coisa maravilhosa. Você sabe que tem uma campanha, quando eu fui fazer um campeonato nos Estados Unidos, um mundial, tinha um prédio imenso com um pôster que ia de lá de cima até embaixo, com um nadador de 65 anos, com touquinha, óculos, todo o resto, um físico. Eu ainda brinquei com as minhas amigas, falei, meu Deus, onde a gente compra isso, né? E ele era apoiado por uma assistência médica que dizia, você quer chegar na minha idade como eu? Pratique um esporte. Sim. Entende? Sim. Então, quando eu vejo um Anton, de 96, o senhor japonês, de 92, nós temos pessoas fantásticas, extraordinárias. O Joel Krieger, que tem 70 anos, que escalou as 7 montanhas mais altas do mundo, nada 10 quilômetros por dia, corre 10 quilômetros por dia. Tem uma saúde de ferro e está se planejando para fazer a travessia do Canal da Mancha. Quando eu vejo, eu vou entrevistar amanhã uma mulher de 60 anos que vai nadar 1 quilômetro por ano vivido, ela vai nadar 60 quilômetros em mar aberto. Olha. Certo? Então, são exemplos que nós poderíamos usar para reverter essa imagem ilusória, para mostrar para as pessoas que o caminho não é a cirurgia plástica. Você pode até fazer uma, mas não é o caminho para a saúde. Certo?
E mostrar para o governo que a política da saúde ela tem que mudar, ela não tem que ser de tratamento, ela tem que ser preventiva. Preventiva, sim. E a prevenção, ela passa pelos esportes, porque não tem outro caminho, sabe? E você tem uma frase que eu li num texto teu que eu adoro, que diz que a vida é movimento e esporte é movimento. sim, né? sim. Então, é totalmente relacionado. Eu vejo, eu tenho uma avó de 100 anos, tenho uma sogra que vai fazer 92 semana que vem, tenho pais de 79, meu pai tem 79, minha mãe tem 78, tenho um marido de 67 e eu estou com 53, né? Então, eu conheço todas as faixas da longevidade. E isso é uma das coisas que eu venho discutindo muito, o quanto envelhecer com saúde num país como o Brasil, que não tem as políticas públicas que deveria ter, que não investe na saúde preventiva, que não associa esporte com a educação básica, o quanto isso é um privilégio da elite. Né? Exatamente. Porque custa muito caro envelhecer com saúde neste país. Muito caro, muito caro. Sabe, o governo ainda não entendeu que o propósito é saúde, educação e segurança. Sim. São as 3 coisas que o povo precisa. Uhum. Então, se eles investissem maciçamente nisso, eles iriam economizar enormemente mais para frente. Sim. Sabe? Uhum. Custa muito caro. Eu sempre falo, tem gente que fala, o esporte é para todos. Não é verdade. Não é verdade. Uhum. Esporte não é para todos. Porque custa caro. E o que eu vejo é que você tem um dispêndio muito grande, você tem verbas que vêm para os esportes, mas nunca chegam nos atletas. Eu não sei aonde esse dinheiro é diluído. Para onde ele vai, né? Para as federações, para as confederações, para as associações, eu não sei. Uhum. Mas você vê casos, eu tenho casos para contar de atletas absolutos que têm 22, uma menina que está treinando pentatlo para os Jogos Olímpicos. Tá? Nossa, a dificuldade é incrível. Até para conseguir patrocínio, né? É incrível, sabe? Tem uma menina que ela está treinando para as Paralimpíadas, tênis de mesa. Então, tem um rapaz em Goiás que ele também paralímpico para nadar. Nossa, é triste. É angustiante, eu imagino. E aí você vê também pessoas, próprios atletas master, que dizem, o master não tem que ter patrocínio, não tem que ter verba. Eu fico olhando e falo assim, poxa, mas eu acho que você não entendeu. Os esportes master, eles são preventivos. Uhum. Então, a partir do momento que você não dá oportunidade às pessoas de praticarem o esporte, você está tolhendo o envelhecer com saúde daquela dela, pessoa. Que é um direito. Sim. Exatamente. Sim. Então, Fabienne, termina. Uma curiosidade que eu tenho, né? Eu sou uma pessoa muito, muito ativista em relação à questão dos direitos das mulheres, obviamente. Nessa jornada que você está empreendendo, você atesta uma desigualdade em relação às mulheres? Sim. E na tua própria experiência de vida como atleta? Olha, eu vou falar uma coisa, Neiva.
Nós já melhorou muito, mas a gente Tá. ainda vive num país machista, Sim. tá? Em que as mulheres têm que batalhar diariamente, trabalhar mais, tem que provar mais, tem que blá, Uhum. blá, 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 blá. Sim. Ok. Agora, no mundo do esporte, e, veja bem, são duas coisas. Velha, como eles chamam, é duplo, a duplo Imagino. preconceito. Imagino. Então, por exemplo, quando eu me apresento com essa fala, que eu não. É um ideal meu, é uma missão, é uma visão que eu tenho, né? Que eu estou trabalhando em prol de um segmento. E Uhum. depois em prol, como eu falei, das ondas, né, dos círculos. Sim. Então, é em prol do bem-estar da sociedade, né? Sim. Sem querer ser pretensiosa, não é isso. Mas é uma visão que eu acho que a gente deveria ampliar, né? Sim. Todos nós começarmos a construir isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, empresas que tratam as pessoas acima de 50 anos como já inúteis, que não acham mais trabalho, mulheres que engravidam e depois voltam e não têm mais emprego, essa dificuldade da mulher aceder, né, a cargos mais importantes, acontece no mundo esportivo também. Também, né? Também, sabe? É muito difícil. Então, quando eu me apresento, por exemplo, para algumas federações, associações, né, muitos dessas são 100% homens que tomam conta. Imagino. E o espaço que nós mulheres temos dentro delas, o espaço para expor as ideias, para conseguir uma parceria, para eu tenho que batalhar demais, sabe? Até para ser recebida, né? Para ser ouvida. Você falou tudo. Imagino. É muito difícil. E olha, eu vou falar mais uma coisa, uma coisa que mais me choca é ver que existem mulheres assim, Sim, 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 que não param para fazer uma análise crítica, sabe, disso. sim, sim. Né? É, porque aprenderam esse modelo Isso, e até incorporaram para sobreviver. Né? A gente vê muito isso. isso, Acabaram incorporando para poder sobreviver. exatamente. É, Então, tem coisas assim que eu escuto, que dói na alma, com sabe? Não, certeza. dói, não me dói. Eu fico assim tão surpresa, abismada e chocada, digamos, sei lá, sabe? Mas que você tem que relevar, né? E jogar aquilo que estão jogando para você, Sim, jogar para sim, eles, sim, sabe? sim. Sabe? Você tem que Devolver saber, o problema para eles. tem que saber, tem que ser fluida igual a água, né? Tem que saber contornar. É. E uma outra coisa, Fabienne, que eu acho que seria muito legal se você também trouxesse um pouco da tua visão, e que sempre me incomoda muito e me preocupa muito. A gente está em 2023 e a gente ainda não ter acabado com a questão do assédio. Né? Então, eu sempre me choco quando eu vejo casos de treinadores que assediam atletas, quase crianças, gente. Né? Eu estava lendo um caso horroroso, semana retrasada, de um treinador que assediava as meninas pré-adolescentes. Né? E as meninas muitas vezes não sabem nem, porque aquela é a autoridade, né? Elas têm a questão da confiança, do respeito, da hierarquia. Então, é uma coisa
tão danosa, é uma coisa tão desumana que eu não sei nem lidar com isso, né? A gente, quando é adulta, a gente sabe como lidar, mas como é que você protege uma criança desse tipo de prática, quando você está confiando que aquela prática esportiva, por meio daquele treinador, vai forjar o caráter da tua filha, vai transformar tua filha numa pessoa melhor. Como é que faz isso, Fabienne? Olha, eu diria que você tem que conversar muito com as crianças em casa, tá? Porque todo esse assédio, ele parte de um ponto, poder. Sim, É uma relação de poder, né? sim. E ele é muito nojento, porque Nojento. ele é muito nojento simplesmente porque o que você constrói com o treinador é um cordão umbilical, que é muito difícil de ser rompido. Por quê? Porque você coloca 100% de confiança no que ele está falando e no que ele está fazendo com o seu corpo. Entende? Então, eu tive treinadores que, se falassem para mim, você vai ficar de ponta cabeça 10 minutos, porque vai melhorar, sabe, a tua oxigênio. Eu ia ficar de ponta cabeça 10 minutos, falando assim, muito obrigada, amém, sabe? Porque Entendi. é uma relação profunda, de total. Porque o treinador, ele não é só o treinador esportivo. Ele implicitamente cuida da sua cabeça. Então, Sim. eu lembro que eu contava meus problemas para o treinador, né? Ah, meu pai brigou com a minha mãe, aí meu pai brigou comigo. É um terapeuta. Ele cuida da cabeça, ele cuida dos sentimentos, ele cuida do corpo, ele cuida do treinamento, ele pergunta se você dormiu, se você comeu. Então, é um cuidado geral, porque é indissociável. É Uhum. impossível você indissociar, não associar isso. Agora, logicamente, esse exemplo que você deu, ele também é doentio, Sim, sim, certo? Uma pessoa dessa é doente. A gente tem um nome, pedofilia. sim. Então, e ele não vem tão somente do treinador. Eu vejo, eu já vi muito, em eventos esportivos, nos treinos e tudo, homens que vão assistir os treinos das crianças ou dos adolescentes com más intenções. Meu Deus. Isso é uma coisa que você percebe, Entendi. entende? Então, salvaguardar a integridade física, mental, moral, espiritual de um atleta, digamos assim, é uma questão de cultura, é uma questão de falar sobre isso, sabe? Uhum. A Sim, Joana sim. Maranhão faz um trabalho excepcional e tudo decorrente de um sofrimento Dela, né? pelo qual ela passou, né? Uhum. Sim. E que isso tem que ser falado, exposto, mostrado, ensinado, enfim. Na França, houve agora acho que foi no começo do ano, o ano passado, um escândalo monstruoso em relação aos patinadores de gelo. Né? Uhum. Então, essa relação de poder, ela é muito nefasta. Sim. Se a pessoa não for, não entender que a missão dela é muito grande, vai muito além disso. Eu tive um treinador pelo qual ele foi um divisor de águas para mim, o Pedrão. Eu faço questão de falar o nome dele, de atletismo no Pinheiros.
Foi ele que treinou o João do Pulo e tantos outros. Ele foi para 8 Olimpíadas. Ele fez a história do nosso atletismo aqui no Brasil, né? Ele é um homem assim excepcional. Esses treinadores, eles não são só formados em educação física, sabe, com todos os cursos, mestrados, doutorados que eles estão. Eles, primeiramente, antes de mais nada, são pessoas com uma grande empatia, com uma grande sabedoria e com um grande comprometimento do ensino como um todo. É holístico. Sim. E o que você traz, a gente pode transportar para o mundo corporativo, eu sempre Exatamente. digo, né? Você, líder, tem que usar o lugar de poder que ocupa Sim. com responsabilidade. Exatamente. Porque é essa responsabilidade que faz com que as pessoas queiram seguir essa liderança e confiem nessa liderança e construam algo melhor, maior, né, com mais propósito. Então, perfeito, perfeito. Fabienne, qual foi o teu maior aprendizado com a pandemia? Além de criar Hieros. Com a pandemia, o meu maior aprendizado... Olha, eu sempre soube, mas ali eu descobri que eu sou uma pessoa livre. Livre? Ai, que linda essa frase, adoro. Eu sou livre, eu sou uma reacionária, digamos assim. Porque eu não aceito imposições. E eu nunca posso estar errada, mas eu nunca acreditei, fique em casa, porque um vírus é um vírus. Então, você toma um copo d'água, você vai pegar o vírus. Infelizmente. Então, a minha liberdade, eu não consegui reduzi-la. Eu me transportei para a praia. Tá. Aí você ficava nadando na praia? Eu corria na praia, nadava na praia e eu reconstruí. Não é que eu reconstruí. Eu resgatei a minha essência. Tá. Sabe? Eu acho assim, eu tenho uma visão muito... eu acho que o filme com o qual eu mais me identifiquei na vida foi o Avatar. Tá. Nós somos absolutamente interdependentes desse universo. A física quântica está em tudo quanto é lugar. Sim, sim. E você não pode viver longe daquela essência animalesca que nós todos temos, sabe? Sim. Em que você perde os sentidos, sentir o cheiro, o alerta, reconhecer a luminosidade no céu e falar, nossa, vai vir chuva, olha, vai levantar um vento sudoeste, é bom voltar para casa. Esse lado, como é que eu poderia dizer, animal? Não sei. Na teoria do cérebro trino você tem, né? É o reptiliano, né? A gente encontra, por exemplo, com os pescadores, né? Com as pessoas que vivem na natureza, certo? Porque você viver no mar é um meio inóspito. Uhum. E para você sobreviver, você tem que aflorar esse lado. Sim. Né?
Então, foi isso que eu resgatei, que eu tinha, porque eu acho que as pessoas vivem muito distante disso. Desconectadas, sem dúvida. Muito desconectadas. Sim, E sim. eu acho que, com isso, desconecta de muitas outras coisas que depois, mais tarde, as pessoas têm que fazer terapia, têm que fazer, as empresas têm que investir para isso. Por exemplo, ter empatia, ter compaixão, ter, sabe, sensibilidade, ter percepção. Vai viver no meio do mato, vai viver no mar, e você vai readquirir tudo isso. Sim, sim. Se Agora, nem todo reconectar. mundo pode. O pescador que está lá, olha, eu tive o privilégio de conhecer essa gente de muito perto. Aprendi tanto, tanto, tanto com eles, sem uma palavra. Imagino, imagino. Eu passei dias com. Eu vou falar até o nome dele. Ele chamava. Eu não sei o nome dele, o apelido dele era Bonitão, porque ele era muito feio. Mas o Bonitão, ele pescava todo dia para sobreviver naquele dia, comia peixe e arroz com a mão, tá? Mas ele tinha uma sabedoria e ele tinha uma sensibilidade. Ele era uma pessoa extraordinária. Tá? Então, essa perda dessas, como é que a gente poderia chamar? Não são valores, não são princípios, são coisas sentidos, né? São dos dos sentidos. sentidos. A gente perde os sentidos de fato, né? Tem um preço enorme. Sim. Porque Para a nossa saúde. na realidade, o ser humano está em busca disso. Uhum. E para você sair em busca de algo que foi perdido, esse elo perdido, sim. Então tem curso, tem coach, tem Tem de palestrante. tudo, tem de tudo. Sabe? Sim. Me conta uma coisa, a gente já está chegando no finalzinho aqui. Falei que a conversa ia ser boa aqui. O que te tira o sono hoje? Dívida, porque o saúde eu tenho de monte. Ótimo, muito bom. Qual que é o teu maior sonho? Ai, o meu maior sonho é um só. Eu vou contar essa para você. Por favor. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu juntei, porque eu não sou rica, né? Sempre trabalhei, sempre. Eu juntei uma graninha, porque o meu grande sonho de consumo é descer o Rio Colorado de rafting. Olha só, aventureira master. Porque eu quero dormir na beira dos rios, do Rio Colorado. Aí você vai me desculpar, só para ver o traseiro de um urso. Aventureira master e mega corajosa, né? Eu não quero ver isso. Eu gostaria muito. E quando eu fui para lá, eu fui para Las Vegas, onde os jogos, os cassinos. Las Vegas, isso. E de lá tinha um lugar que a gente saía, né, para descer o Rio Colorado. E eu, na minha santa ignorância, na minha santa desinformação, eu cheguei na agência lá, que eu não gosto de Las Vegas, não tem nada a ver comigo. Também eu não estava gosto lá de só por causa do Rio Colorado. Nunca fui para Las Vegas, nem tenho vontade. Então, aí eu falei assim, ai, eu posso então me inscrever amanhã e ir desse... É um passeio de 11 dias. Eu não falo inglês. Aí uma sorte é que tinha uma moça que falava espanhol. Não pode. Por quê? Então, depois de amanhã? Não dá.
data. Eu peguei aqui, eu olhei aqui na agência. Não, mas é 6 meses de espera. Nossa Senhora! E aí, você conseguiu esperar 6 meses e até eu hoje? ainda não consegui realizar o meu sonho. Então a gente precisa trabalhar nisso, né? Mas está com o nome na lista de espera, pelo menos? Olha, deixa eu chegar um pouquinho mais para frente e conseguir monetizar a Eros aí. Isso! Aliás, eu quero dizer, contar uma coisa muito bacana. Eu fui convidada eu não sei se você conhece a Andrea Roma. Ela Sim, é a conheço. CEO da editora Gente. Líder. Líder, Né? isso. E ela fez um selo, Mulheres. Uhum. E tem de tudo lá. Sim. Mulheres nucleares, mulheres mulheres no conselho, mulheres tem de tudo. Lado, no marketing, né? No direito e tudo mais. E não tinha nenhum esporte. Você vai ser a curadora? Ah, que ótimo! Parabéns! Quero ver esse livro. Eu quero agradecer ela do fundo do meu coração, sabe? Porque é uma oportunidade maravilhosa, né, de reunir umas 25, 30 mulheres. Sim, excepcionais para contar as histórias, né? Sim. Um depoimento. Inclusive, eu queria fazer um grande caleidoscópio, né? Uma que viveu, por exemplo, problemas como esses que você apontou, a outra que fez, são master, hein? Todas master. Então, mulheres master no esporte. Né? Maravilha, gente. Então, a outra que fez disso, o lado cultural, a outra que fez isso, o lado social, que é incrível, mas... Nossa, eu quero muito ler esse livro. Já tem data? Já tem data para lançar? Tem, não, ainda não. Estou esperando a Andrea. Ela está bombando aí. Vou fazer uma pressão para avançar nesse projeto aí. Ô, Fabienne, se você não tivesse medo de nada, o que você faria que você ainda não fez? Eu já sei que você vai descer o Rio Colorado, que você vai ver o traseiro do urso, mas o que você gostaria de fazer que não fez ainda? Porque tem medo? Olha, a única coisa que você pode não acreditar, mas a única coisa que eu tenho medo, porque eu já fiz de tudo. Eu adoro esportes radicais, eu fiz tudo que você possa imaginar. A única coisa que realmente eu tenho medo é de justamente perder minha autonomia. Tá. Então, você não se coloca em risco demais para não perder a autonomia. Não é nem isso. Todo risco, todo esportista corre risco calculado. A gente sabe calcular os riscos, né? Mas eu pratico os esportes diariamente, com volume, com intensidade, justamente para não viver esse medo na prática, entendeu? Para reduzir, mesmo porque eu vou te dizer uma coisa, Neive, é a última. Eu acho que todos nós somos responsáveis pela nossa própria saúde. Sim. Eu não acho certo você jogar a responsabilidade da sua saúde nos seus familiares. Sim, sabe? Concordo. Então, eu tenho essa obrigação para com a minha filha. Eu tenho uma só filha. Né? Eu não quero me tornar um peso, porque não foi para isso que eu criei minha filha. Sim, você não trouxe ela ao mundo para cuidar de você, né? Exatamente. Entende? Então, o máximo que eu puder reduzir essa minha jornada, né, não envelhecer com essa redução dessa a manutenção da autonomia, né? É para isso que esse é o meu medo. É o único medo que eu tenho. Legal. Antes da última pergunta, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente e convidar vocês para estarem comigo na semana que vem. Semana que vem só vai ter um programa, porque sexta-feira é sexta-feira de Páscoa, então a gente não vai ter o programa na sexta. Na terça-feira, eu vou estar aqui com a Guadalupe Franzossi.
Ela é a presidente e a general manager da Ingridium aqui no Brasil. Então, uma conversa muito inspiradora, tanto quanto essa que a gente teve aqui, de temas absolutamente diversos aqui e necessários. Fabienne, que legado você quer deixar? Como você quer ser lembrada? Olha, eu tenho algo a falar. Adoro! Eu não tenho essa pretensão. Não? De deixar legado, nem essa capacidade. Eu sou muito... Como é que eu poderia dizer? Eu acho que eu tenho muito essa noção de finitude, sabe? Então, querer ser lembrado me parece um tanto quanto arrogante, prepotente, sabe? Eu acho que o que a gente faz é... Eu acredito em memória genética. Tá? Então, eu acho que você criando os seus filhos dentro de princípios, de valores, passando uma cultura que faça com que mude o comportamento, né? E que esse comportamento vai ser novamente estabelecido na próxima geração, porque você criou essa memória genética. Sim. Isso é maravilhoso, né? Mas a única coisa que esse movimento todo pode fazer é mostrar que você tem que mudar seus hábitos, que você pode estabelecer bons princípios, né, quanto à sua saúde, né, e se cuidar é o mais importante. Eu não tenho pretensão nenhuma de deixar legado. Então, você já deixou a mensagem final que eu ia pedir, né? Qual é o objetivo? É que as pessoas tomem consciência de que elas precisam cuidar de si, né? E que o envelhecimento é lindo. O envelhecimento faz parte da vida, sem dúvida, querida. Muito obrigada pelo seu tempo. De nada, muito obrigada pelo exemplo. Muito obrigada, Neive. Eu adorei, viu? Desculpa amei. ter falado tanto. Não, eu amei. A gente falou tudo que era necessário aqui. E, tô ansiosa já por esse livro das mulheres atletas masters, hein? Se você conhece, então, dá uma chacoalhada. Escuta, minha filha, como é que... Pode deixar. Vou dar uma cutucada. Um beijo, querida. Tchau, bom fim de semana. Obrigada, Sucesso viu? aí. Conte comigo se eu puder ajudar em algum projeto aí da IERS. Tá bom. Obrigada, Neive. Tchau.